E olha, o assunto de hoje está maravilhoso. Eu quero começar te perguntando uma coisa. Você já parou para pensar como serão as recompensas lá no céu? Os níveis de recompensa? Será que vai ter gente que hoje aqui na Terra passa por muita dificuldade e lá no céu vai morar numa grande mansão dourada, aquele carro chique que você nunca teve aqui na Terra? Será que lá você vai desfrutar de coisas gigantescas, maravilhosas? A gente muitas vezes tem essa ideia, né? Uma pessoa que é muito pobrezinha aqui na Terra, pode ser que nós vamos ter surpresas lá no céu e lá ela vai ser muito próspera. Ao mesmo tempo, uma pessoa que mora aqui na Terra e que desfruta de muitas riquezas, pode ser que lá no céu ela vai andar de bicicletinha, né? É assim que muitas vezes a gente pensa. Mas irmãos, para começo de história, só vai entrar no céu quem aqui na Terra andar com Jesus. E o próprio Cristo deixou isso muito claro. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Quem não crer em mim será condenado. Entendeu? Então, no céu só vão entrar pessoas que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse. Então, antes de tudo, é muito importante você saber disso. Não é porque uma pessoa é pobre aqui na terra que, consequentemente, ela será salva. Não é isso que traz a salvação. Da mesma forma, uma pessoa muito rica, ela pode ser salva e o pobre não ser salvo, e vice-versa, entendeu? E aí vem a questão, né? Quando estivermos com Jesus, será que lá vai ter uma área VIP, por exemplo? Afinal de contas, Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele teve os discípulos mais chegados dele, que eram Pedro, Tiago e João. E o próprio Jesus disse, olha, lá na eternidade, vocês vão poder se sentar na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Olha que interessante, irmãos. Será que nós vamos poder conversar com esses homens, procurar saber como foram as experiências deles, né? Davi, qual foi a sensação de matar Golias? Moisés, o que você sentiu quando o mar abriu na sua frente? Irmãos, eu sei que são perguntas que vêm na nossa mente, mas hoje eu vou esclarecer tudo de uma maneira bíblica. Você vai ficar surpreso de ver que será muito melhor do que você imagina. Inclusive, eu não sei se você já pensou nisso, mas bilhões e bilhões e bilhões de pessoas já entregaram a sua vida para Jesus ao longo da história, certo? E será que lá no céu nós vamos poder chegar perto de Jesus, olhar nos olhos dele? Olha, irmãos, eu sei que são tantas perguntas e eu vou te mostrar aqui hoje que realmente teremos níveis de experiências no céu. Então, fique comigo até o final. Agora sim, vamos lá. Irmãos, muita gente acha que a vida eterna só começa depois da morte, né? Mas a Bíblia mostra uma verdade muito mais forte, que vai abrir uma chave aí no seu coração. A vida eterna começa no exato momento em que você nasce de novo em Cristo Jesus. Amém? Quando você entrega sua vida ao Senhor, você não está apenas garantindo um lugar no céu, na eternidade, mas você está começando uma nova maneira de viver. Então, a sua caminhada aqui na Terra agora precisa ser totalmente diferente do que a vida que você tinha antes. O seu olhar sobre as coisas tem que ser espiritual e tudo você tem que enxergar na ótica da eternidade, tá bom? Então, para começar a te explicar sobre as recompensas, eu vou te falar uma coisa aqui que vai mudar a sua maneira de pensar sobre salvação e recompensa. Por exemplo, a Bíblia diz que vai ter gente que será salva sim, mas como alguém que escapou do fogo. Olha só que interessante o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Ele disse assim: alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, que é Jesus. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. E o dia de Cristo vai mostrar através do fogo a qualidade do trabalho de cada pessoa. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Olha que interessante, irmãos. Imagina uma pessoa que trabalhou a vida toda, ela se aposentou, mas de repente a casa dela pegou fogo e tudo foi destruído. O que acontece? Ela escapou com vida, mas ela perdeu tudo, certo? Ela ficou só com a roupa do corpo. Então ela está viva, está aposentada, mas não tem mais nada. E assim também será com aquelas pessoas que foram salvas, mas não tiveram nenhuma recompensa. Elas vão estar no céu, sim, mas elas não terão nada para apresentar diante de Deus, nada com valor eterno. E isso serve para aquelas pessoas que andaram com Jesus, entregaram a sua vida, o seu coração, mas elas não fizeram nada de bom, nada proveitoso, nada que aos olhos de Deus pudesse trazer uma recompensa.
Por exemplo, Jesus disse que se nós jejuarmos, se nós orarmos, se nós dermos esmolas, querendo receber a recompensa dos homens, nós não receberemos nenhuma recompensa diante do Senhor, certo? E aqui nesse versículo que Paulo disse, ele disse que tudo que for construído em cima do alicerce, que é Jesus, isso aí é como se fosse um ouro, uma prata, uma pedra preciosa, que quando vem o fogo, em vez de destruir, purifica ainda mais, certo? Da mesma forma, tem pessoas que vão construir capim, tem pessoas que vão construir palha e tem pessoas que vão usar madeira em cima desse alicerce. E aí Paulo diz que quando a pessoa constrói somente capim, somente palha, quando vem o fogo, simplesmente queima tudo. A pessoa não fica com nada. E ele termina dizendo, essa pessoa será salva, mas não terá recompensa. Então, irmãos, isso aqui é muito sério e serve como um alerta. A gente pode entrar no céu, mas chegar lá de mãos vazias, irmãos, eu acredito que você e eu não queremos. E aí vem aquela pergunta que não sai da nossa cabeça. Como é que eu posso saber então se eu estou fazendo algo que vai ter um valor eterno? Como que eu posso acumular tesouros no céu? Porque Jesus falou, acumulem tesouros no céu e não fiquem juntando tesouros aqui na terra, que enferrujam, que o fogo destrói, que a traça corrói. Como então eu posso garantir que lá no céu eu não vou ficar andando de bicicletinha, né? Vamos assim dizer. Como é que eu posso ter algo de valor lá? E a resposta está no jeito como você escolhe viver aqui e agora, no tipo de olhar que você tem. É um olhar só para as coisas do aqui e agora ou você está olhando para algo que é eterno? Irmãos, infelizmente a gente vive num mundo de correria, no mundo de redes sociais. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na lógica, na curtida, nos elogios instantâneos, não é verdade? Na fama que passa, nos 15 minutinhos de fama que todo mundo sonha em ter. Mas irmãos, a vida com Jesus é sobre aquilo que permanece. Ele mesmo disse para os discípulos, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos e que esse fruto permaneça. Então, irmãos, as coisas eternas são construídas aos poucos, passo a passo, com obediência todo dia, ouvindo a voz de Deus e fazendo a sua vontade. Amém? Porque senão, no final das contas, não vai sobrar nada. E o apóstolo Paulo disse algo muito importante em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ele disse, é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Por mais que você vai ter um corpo glorificado, é muito importante você cuidar dessa estrutura que Deus te deu. Amém? E principalmente em relação ao pecado, porque a Bíblia diz que não devemos usar esse corpo que é templo do Espírito Santo para se envolver no pecado sexual. Então, irmãos, vamos buscar viver uma vida de santidade. E talvez você esteja pensando, pastor, então me passa aí uma lista de exigências, coisas que eu tenho que fazer para agradar a Deus ou não. Mas, irmãos, não existe essa lista, porque senão seria legalismo. Mas o que existe é você ter o seu coração quebrantado dia após dia. É você acordar e dizer, Senhor, me guia nesse dia, me ajude a fazer a diferença. E ao longo do dia você vai meditando na palavra, você vai orando, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que medita dia e noite na palavra. Então a sua intimidade com Deus, ela vai crescendo a cada momento, a cada experiência. Não é algo que vem pronto, é algo que vai sendo construído. Amém? Lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que crê em Deus deve crer também que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E isso nos leva a pensar o quanto Deus nos ama, não é verdade, irmãos? Porque a gente não merece nada. Só da gente ser salvo, irmãos, isso não tem preço. Você ser livre da condenação eterna, passar uma eternidade na presença de Deus, olha, isso não tem preço, mas Deus ainda vai nos recompensar. E isso é maravilhoso. Se não bastasse a presença do Pai 24 horas por dia, durante toda a eternidade, irmãos, nós ainda seremos recompensados. Então vamos falar um pouco agora sobre as recompensas. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo disse assim, o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Então, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, viver com Deus muda o seu presente, mas também muda o seu futuro. Eu mesmo, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu era egoísta, o quanto eu só pensava nos meus prazeres, na minha vida, e o Senhor tem a cada dia transformado o meu coração.
Ele tem me dado paz, Ele tem tirado de mim todo o pecado, esse desejo pelas coisas mundanas. Então isso por si só já me traz muitas recompensas, porque eu não destruo a minha saúde, hoje eu durmo cedo. Antigamente, quando eu era do mundo, eu chegava em casa de madrugada quase todo dia, aquilo acabava com a minha saúde. Hoje eu não mexo com drogas mais. Hoje, irmãos, eu tenho um casamento abençoado. Sabe, nós já temos tantas recompensas aqui na terra, quanto mais na eternidade. Então, tudo o que você faz por amor a Jesus, ou seja, que o seu alicerce seja Jesus, olha, irmãos, tem uma recompensa tremenda para a sua vida. Quando você ajuda alguém sem olhar a quem, sabe, quando você dá uma oferta, você dá uma esmola, mas você não conta para ninguém, isso tudo está contando e Deus está vendo e Ele é fiel para te recompensar. Quando você também ajuda uma pessoa, aconselha ela, quando você prega a palavra, tudo isso, irmãos, vai contabilizando, entendeu? Não que você faça por segundos interesses, mas também você pode esperar que Deus, Ele vai te dar muitas recompensas. Aleluia! Então eu quero falar aqui agora sobre algumas coroas que você vai receber na eternidade. Primeiro eu quero te tirar essa ideia sobre mansões celestiais, sabe? Sobre carrões, sobre coisas que a gente só conhece aqui da terra. Irmãos, lá no céu não vai precisar de nada disso, porque nós vamos estar maravilhados com a glória de Deus. Então, a nossa recompensa maior vai ser estar diante do trono do Senhor, adorando a Ele. Eu acredito particularmente, irmãos, que lá nós vamos ficar falando o tempo todo da glória do Senhor, dos seus atributos, do quanto Deus é maravilhoso. Inclusive, a Bíblia fala sobre trabalho. É isso mesmo. Lá no céu nós vamos trabalhar, irmãos. Só que não vai trazer peso para o nosso corpo, porque todo esse desgaste, esse cansaço, isso aqui na terra veio por causa do pecado. Mas no céu não terá pecado, certo? Então, voltando aqui, a Bíblia fala muito sobre coroas que nós vamos receber e eu quero então a partir de agora começar a te falar quais são essas coroas. Em primeiro lugar, existe a coroa incorruptível, aquela coroa que não perde o seu brilho, que ela não estraga. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 25, olha só o que Paulo disse. O atleta precisa ser disciplinado em todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, mas nós fazemos isso para receber uma coroa que vai durar para todo sempre. Então Paulo estava dizendo o seguinte: irmãos, disciplinem o corpo de vocês, não entregue o seu corpo para o pecado, não se deite com uma pessoa fora do casamento. É sobre isso que Paulo estava dizendo. Inclusive, ele disse que esmurrava o seu próprio corpo para que ele não fosse desqualificado, porque quanto mais Deus entrega na mão de alguém, mais ele vai cobrar, certo? E Paulo então faz essa comparação com os atletas, que treinam duro para receber uma medalha que passa, mas nós vamos receber uma coroa incorruptível que vai durar para sempre. Segundo lugar, a Bíblia fala sobre a coroa da alegria. E olha que maravilhoso será isso, irmãos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 19 e o 20, está escrito assim: qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês, sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Amém? Então, irmãos, essa coroa aqui será para quem ganha almas, para quem evangeliza, para quem mostra Jesus para as pessoas. E a alegria dele será ver essas pessoas no céu dizendo: meu irmão, eu estou aqui por sua causa, eu cheguei aqui porque você um dia pregou para mim, porque um dia você orou por mim. Irmãos, essa será uma das maiores recompensas que a gente pode receber. Olha, isso não vai ter preço, isso vai ser algo tremendo, maravilhoso. E eu espero do fundo do coração que você receba essa coroa da alegria. Amém? A terceira coroa, irmãos, será a coroa da justiça. Olha só o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 7 e o 8. Paulo disse assim, eu lutei o bom combate, terminei a corrida e eu permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Amém? Irmãos, essa coroa aqui é para pessoas que vivem em santidade, vivem com saudade dele, com o coração preparado. É aquela pessoa que não vive de qualquer jeito, ela não está presa nas coisas desse mundo, entendeu?
E Paulo disse, essa coroa não é só para mim, mas é para todos que com grande expectativa aguardam a volta de Jesus. Ou seja, estão preparados, estão a cada dia renunciando às coisas dessa terra para ganhar uma vida muito superior, tá bom? E tem também a quarta coroa, que é a coroa da glória. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Pedro disse assim: quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Irmão, se analisarmos o contexto aqui, Pedro estava falando para pastores e líderes que cuidam das ovelhas com amor, com responsabilidade, não por interesse nem por status, entendeu? São pessoas humildes que têm um coração de servo. Deus dará para esses homens e mulheres uma coroa de glória eterna. Aleluia! Deus vai fazer questão de honrar os líderes, pessoas que servem o corpo de Cristo. E por último, vem a coroa da vida. Lá em Tiago, capítulo 1, o versículo 12, diz assim, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus preparou àqueles que o amam. Amém? E talvez você pense, pastor, isso é um modo de dizer que nós vamos receber uma recompensa aqui na terra, por aguentarmos as provações, por suportarmos as dificuldades. Mas irmãos, lá em Apocalipse 2, o versículo 10, também fala dessa mesma coroa. Olha só o que está escrito: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por alguns dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Então essa coroa aqui, irmãos, é especialmente para aqueles que passam por tribulações, por lutas fortes, mas não desistem. É para pessoas que resistem, sabe? Que se mantêm firme mesmo quando tudo está contrário. Então essa coroa é a resposta de Deus para quem vai até o fim com fidelidade. Amém? Então me escuta uma coisa aqui agora com atenção. Irmãos, tudo isso que eu te falei, você percebeu que são recompensas que não tem nada a ver com status, com fama, com riqueza, certo? Tem a ver com fidelidade, com amor, com resistência, com renúncia. Então, não é o tamanho da sua casa lá no céu, não é a mansão, não é o carro, não é nada disso. E por mais que no céu terão ruas de ouro, irmãos, tudo isso é para refletir a glória de Deus, certo? Lá no céu não vai ter inveja, não vai ter disputa, não vão ter brigas, porque o pecado não vai entrar lá. E também não haverão lágrimas, ou seja, as pessoas não vão chorar, elas não vão ficar tristes, pensando assim: nossa, mas o fulano tem muito mais coisa do que eu. Nossa, ciclano, olha lá, a mulher está desfrutando agora de uma coisa muito grande e eu estou aqui, pobrezinho, simplesinho aqui no céu. Irmãos, não tem nada disso, certo? Todos nós teremos uma alegria eterna. É o que a Bíblia diz. Tente imaginar aí a última vez que você sentiu a presença de Deus. Se você ainda não sentiu, eu convido você a se entregar de verdade ao Senhor. Busque a Ele em oração. Veja os testemunhos de pessoas que tiveram um encontro com Deus. Isso vai te encorajar a buscar ao Senhor. Então, se você já sentiu um pouquinho da presença de Deus, você sabe que é infinitamente maior e melhor do que qualquer sensação aqui desse mundo. Quantas pessoas estão no leito de hospital e de repente elas têm um vislumbre da glória, da eternidade, e elas simplesmente não querem mais ficar aqui. Então, irmãos, 1 minuto, 1 segundo na presença de Deus vai valer mais do que qualquer outra coisa. Mas, como eu disse, Deus é bom, Deus é fiel e Ele ainda vai recompensar as pessoas. E tem outro detalhe que eu não falei para vocês. Lá na eternidade nós vamos reinar com Jesus. Em Apocalipse 20, o versículo 6, 2 Timóteo capítulo 2, falam exatamente sobre isso. Aqueles que andaram com Jesus na terra, eles vão governar com Cristo. Inclusive a Bíblia diz, se nós sofremos com Cristo aqui na terra, com Ele reinaremos, certo? Só que reinar com Jesus não é mandar em uma pessoa. Isso aí não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas quanto mais você está numa posição elevada, é aí que você vai servir as pessoas. É isso que Jesus quis dizer quando Ele falou para os discípulos. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, deve ser aquele que serve. Então, irmãos, nós vamos ter um prazer muito grande de servir as pessoas. Amém? E lembra do que eu te falei lá no começo? Que Jesus mesmo disse que nós vamos nos assentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó? Eu quero ler para você o que está escrito em Mateus 8, versículo 11. Ele disse assim: eu lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no banquete do reino dos céus.
Irmãos, é claro que Jesus não está falando de uma elite espiritual. Isso aqui é para quem faz parte da família de Deus. Jesus está falando que no céu terá muita comunhão, muito relacionamento, até mesmo com homens do passado, com pessoas de Deus. Amém? Eu acredito que ali nós vamos trocar muitas experiências e nós vamos falar do quanto Deus é maravilhoso. Então, em todo tempo será tudo maravilhoso, irmãos. E lembra do que eu falei lá no começo também? É uma dúvida que eu sempre tive. Será que lá no céu nós poderemos estar perto de Jesus? Será que lá nós poderemos olhar nos olhos dele, conversar com ele? Afinal de contas, terão tantas pessoas no céu, né? Como é que nós vamos falar com Jesus pessoalmente? Irmãos, a resposta está em Apocalipse 3, o versículo 21. Jesus disse assim, àquele que vencer, eu vou dar o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no trono dele. Irmãos, não existe um nível maior de intimidade, sentar no trono ao lado de Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Então, não vamos pensar limitado, assim como aqui na terra. Porque aqui, quando as pessoas queriam estar com Jesus, muitas vezes elas não conseguiam por causa da multidão. Lembra daqueles 4 homens que carregavam o amigo deles na maca e eles chegaram na casa onde Jesus estava e havia tanta gente que eles não conseguiam entrar? Eles tiveram que subir pelo telhado e descer aquele homem. Irmãos, no céu não vai ter isso, porque não terá limitação de espaço, de tempo. Então todos nós teremos um acesso a Jesus. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. É claro, irmãos, pessoas que pagaram um preço maior aqui na terra. Imagine aqueles que morreram como mártires. Eles morreram por Jesus, amando a vida futura. É o que Paulo diz. Esses aí, irmãos, terão uma recompensa muito grande, entendeu? Não dá pra gente saber porque a Bíblia não dá detalhes. Mas o que Jesus diz é o seguinte, vai ser muito melhor do que a gente pensa. Amém? E antes da gente encerrar, eu quero trazer uma reflexão aqui sobre 2 homens do Antigo Testamento, só para você entender, irmãos, da importância de priorizarmos o reino dos céus aqui na terra. Olha, por exemplo, para a vida de Ló, que era o sobrinho de Abraão. Irmãos, Ló, ele até seguia a Deus, mas ele tentou viver como o mundo diz que nós devemos viver. Então a Bíblia diz que ele era justo, mas ele se envolveu tanto com a maldade de Sodoma que ele perdeu a autoridade como pai, como homem de Deus. Ele perdeu o respeito dentro da própria família. Irmãos, quando os anjos de Deus chegaram na casa dele e avisaram que Deus consumiria com fogo Sodoma e Gomorra, ele chamou a sua família, mas ninguém acreditou nele. E quando o anjo pegou eles pela mão e os tirou dali, infelizmente a esposa de Ló olhou para trás. Por quê? Ele permitiu que toda a sua família se envolvesse demais com as coisas dessa terra. Ele não foi o sacerdote da casa, infelizmente. E então ele acabou perdendo os seus bens, a sua influência, a sua dignidade. E no final das contas nós entendemos que ele não tinha nada para apresentar diante de Deus. É como aquele que foi salvo pelo fogo, lembra? Só que ele chegou de mãos vazias. É claro, irmãos, não podemos julgar a vida das pessoas, mas a Bíblia nos traz essa realidade. E nós podemos muito bem comparar com outro exemplo, o exemplo de Noé. A Bíblia chama ele de pregador da justiça. Ele viveu também num tempo muito corrompido, mas ele escolheu andar com Deus. Ele não cedeu aos prazeres do pecado. Pelo contrário, ele foi fiel a Deus, ele obedeceu e mais do que isso, ele convenceu a sua família toda a embarcar naquela arca e acreditar que Deus daria o grande livramento para eles. E ele foi o pai de uma nova geração. Toda a história da humanidade começou a partir dele. Então você imagina o nível de recompensa que esse homem terá. O que eu quero dizer é o seguinte, não queira ter arrependimentos no futuro. Não seja aquela pessoa que lá na frente vai chorar amargamente por saber que agora está no final da sua vida terrena e você não fez nada em cima do alicerce que é Jesus, certo? Então faça uma pergunta para si mesmo. Se você morresse hoje, você sabe para onde a sua alma iria? E se você já entregou sua vida para Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, então você está salvo. Basta que você continue andando nos caminhos dele. E agora vem a segunda pergunta. Qual tipo de tesouro você está juntando? Você está fazendo tudo pensando na eternidade? Quando você lida com as pessoas, quando você faz o bem para alguém, saiba que tudo isso não passará despercebido aos olhos do Senhor. Amém? Eu espero que você tenha gostado da mensagem de hoje.